Então, pessoal, vou começar, tá? Na verdade, essa aula era só para eu explicar como que vai ser esse trabalhinho. Esse trabalho que eu estou falando, vou explicar hoje, ele vai valer 3 pontos nessa segunda nota, por isso é bom que vocês façam com antecedência, não deixem para a última hora, para que saia um trabalho bom. A Tawane estava falando dessa questão da semana que vem, que tem esse evento, que alguns alunos vão participar de palestras e tal. Então, esse trabalhinho eu deixaria a aula de hoje e a próxima para vocês fazerem ele. Como semana que vem tem ainda isso, vocês escolhem se vocês querem fazer o meu trabalho, participar das palestras, porque também o meu trabalho vocês podem fazer a qualquer momento. Qualquer outro dia da semana, durante a semana em outro horário, fim de semana, enfim. Mas essas 2 aulas eu já ia deixar livre para fazer esse trabalhinho. Então, hoje eu só vou explicar ele. Se vocês quiserem começar hoje, ok. Se não, não tem problema. Quando forem fazer, vocês podem me perguntar a qualquer momento, pelo WhatsApp, ou enfim, por e-mail, da forma que vocês quiserem. Mas eu achei melhor explicar certinho cada item que eu estou pedindo do trabalho, para não ser tão difícil de entender, só lendo o que eu escrevi lá e deixei no AVA. Então, lá dentro do AVA, vai estar esse Word aqui. Vocês estão vendo essa minha tela do Word? Sim, professor. Sim. Então, essa instrução aqui para fazer o trabalho vai estar lá no AVA, nessa aula de hoje, e na aula da semana que vem também. Vai estar lá em material complementar. Eu falei também no grupo isso para quem não viu lá no grupo do WhatsApp. Então, o que vocês vão ter que fazer a princípio? Lembra que na aula passada a gente viu que no setor público a gente tem determinadas demonstrações contábeis. As principais que são exigidas lá desde 1964 são o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais. Então, o que vocês vão fazer? Entrar num portal de transparência de algum município, você escolhe se quer do Paraná ou de outro estado, enfim, entra no site do município, vai ter portal de transparência, você vai procurar essas demonstrações lá no site do município. Do ano de 2019, porque em 2020 ainda não terminamos. Então, vai tentar achar balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e DVP do exercício de 2019. Se não achar daquele município que você escolheu, vai para outro município até você achar as 4 demonstrações. Porque às vezes tem sites que são muito ruins ou o ente público realmente não deixou disponível a demonstração. Então, a primeira coisa é isso, pegar as demonstrações. Coloquei aqui primeiro o item, que a entrega vai ser 12 de novembro. Então, tem tempo ainda, hoje é dia 22, então vai ter tipo uns 20 dias para fazer. Em Word, por quê? Aqui para baixo dessa instrução, fui colocando todos os pontos que eu quero que vocês analisem. Então, vocês podem pegar esse Word mesmo e ir respondendo nele, cada item. O item 1, dá um espacinho e já escreve o que vocês identificaram. O item 2, Então, vai ser dia 12, em Word mesmo, pode usar esse Word de base e vai me mandar por e-mail. Qualquer um dos meus e-mails, ou do Andrade ou meu particular. Além de mandar esse Word, vocês têm que mandar por e-mail as 4 demonstrações, para eu poder ver qual município vocês pegaram, e também para eu poder ver o que vocês fizeram, se está correto ou não. Então, vai mandar por e-mail o Word e vai mandar as 4 demonstrações nesse mesmo e-mail. Prazo máximo é dia 12, se terminar antes, pode mandar antes. E sempre fiquem esperando o meu recebido, tá? Pode ser feito em dupla, mas quem quiser fazer sozinho também tudo bem, dupla ou sozinho. Coloquei que a data para realização é dia 29/10, porque é a data que eu ia deixar disponível, né? Além de hoje, que eu não sabia se eu ia deixar para o projeto integral do trabalho. Então, hoje, na próxima aula, o que vocês vão ter que fazer é esse trabalhinho. E como eu tenho aquele evento, vocês podem fazer o meu trabalhinho em outra hora, que vocês acharem melhor. Então, vale 3 pontos. Então, lembrem que a nossa nota é 1
de prova integradora, 2 projeto integrador, 3 esse trabalhinho, e daí 4 avaliação bimestral. Então, esse trabalhinho tem um peso alto até perto da prova. Então, 3 e 4 a prova. Beleza. Então, vai pesquisar lá as demonstrações, as 4 principais e salvar. Daí, você vai fazer essas 14 análises que eu coloquei aqui. Então, por isso que eu falei para vocês fazerem nesse Word mesmo. Balanço orçamentário, primeira coisa que eu pedi para ver. Regra de ouro, vai ver se a receita de operação de crédito é menor que a despesa de capital. Lembre que o balanço orçamentário dele tem a coluna de previsão do orçamento e de execução. Por isso, pedi para vocês fazerem análise tanto do previsto quanto para o realizado. O balanço orçamentário é aquela demonstração que tem lá a previsão de receita feita na LOA, daí tem a previsão de receita atualizada, daí tem a coluna de receita recebida, arrecadada, e uma coluna que mostra a diferença da receita prevista atualizada com a realizada. E daí tem a parte da despesa, que ela tem lá a despesa fixada, depois atualizada, depois despesa empenhada, liquidada e paga, e daí uma coluna que vê a diferença. Então, vocês vão fazer, ver essa regra de ouro, tanto para a coluna que tem lá a previsão inicial, quanto para a efetivação, o que aconteceu de verdade, tá? Então, veja, você vai pegar daí para fazer a parte do realizada, vai pegar a receita arrecadada, que é a terceira coluna da demonstração, e para ver a despesa realizada, você vai pegar a despesa liquidada, beleza? Daí você vai escrever aqui quanto deu, tipo, receita de operação de crédito, escreve ali, 1 milhão, despesa de capital, quanto que foi, tananã. Coloque lá previsto, foi isso, realizado aquilo. E daí vai escrever abaixo assim, foi cumprida a regra ou não. É bem simplesinho. O objetivo maior é vocês terem contato com demonstrações reais, né, do ente público, não demonstração de mentirinha. Vejam que quando eu coloco o número da, tipo, item 1 e coloco a demonstração que você vai ver isso, tá? Então, do item 1 até o 7 aqui, você vai ver tudo isso no balanço orçamentário, que já está aqui de cara. Olhe no balanço orçamentário. Você vai ter as 4 demonstrações, mas está aqui na frente do item que é para você olhar no balanço orçamentário. Então, todos esses aqui no balanço orçamentário. Segundo item, também é bem parecido com o primeiro. Vai ver se a receita de capital é menor do que a despesa de capital. De novo, tanto para a previsão, quanto para o que aconteceu de verdade. Eu vou atualizar aqui e depois vou colocar de novo lá no aba isso, tá? Só vou escrever que para despesa realizada é para utilizar a liquidada, que vai ter uma coluna lá empenhada, liquidada e paga. Daí depois eu coloco no aba de novo. Então, para essa aqui também. Quando você vai comparar o previsto, vocês vão pegar lá a receita, previsão inicial da receita, e vão pegar a dotação inicial. Quando for ver a parte de realização, vai pegar receita arrecadada e despesa liquidada, beleza? Para comparar. Terceiro item. Também no balanço orçamentário, vai ver o endividamento. Vai ver se a receita de operação de crédito, que são os empréstimos, são menores do que a amortização da dívida. Isso é para ver se o ente não está se endividando mais. A receita de operação de crédito tem que ser menor, senão significa que ele vai emprestar mais. E, de novo, vai usar para a parte de despesa realizada a liquidada.
Esses itens também estão lá naqueles slides da aula passada, mas aqui já fica um resuminho de onde você tem que procurar ali, que é a regra de ouro, receita de operação de crédito menos despesa de capital. O que é essa regra de capitalização? Receita de capital menor que despesa de capital. O que é a regra de endividamento? Receita de operação de crédito tem que ser menor que a amortização. Então, fica mais fácil olhar aqui mesmo. O item 4, que é do resultado, existe o resultado nominal e o resultado primário. Lembra que o resultado nominal pega a receita total menos a despesa total. Mas o resultado primário, ele é um pouquinho diferente. Então, coloquei o que é aqui o resultado primário, que você vai analisar aqui no ponto 4. Vou pegar a receita total, que está aqui, menos a receita de rendimento de aplicação financeira, menos a receita de operação de crédito e menos a receita de alienação de bens. Daí eu vou chegar na receita primária. Depois eu vou pegar a despesa total, vou diminuir juros, despesa com juros, e a despesa com amortização. Daí eu acho a despesa primária. Uma menos a outra, eu chego no resultado primário. Então, acho que eu vou só dar uma melhorada aqui para não ficar confuso. Aqui você chega na receita primária, mas tem um exemplo também lá no slide. Depois você pega a despesa total, tira os juros e amortização da dívida, e você chega na despesa primária. Depois vai pegar essa receita primária. Receita primária menos a despesa primária e chega no resultado primário. Esse resultado é para ver se o ente consegue sobreviver só com arrecadação própria, sem precisar fazer um empréstimo, sem precisar depender de rendimento de aplicação financeira e sem precisar vender um bem para pagar suas despesas. Por isso que você pega a receita total e tira aqueles 3 tipos de receita, e daí pega a despesa total e tira juros e amortização da dívida, que é tipo que você, juros e amortização da dívida é referente a empréstimos. Então, se você tira da receita empréstimo, você tira lá dos juros também. Então, tem aqui e tem exemplo com números também no slide. Você vai analisar, então, nesse ponto 4, o resultado primário. Tanto para o previsto quanto para o realizado, da mesma forma. Tá? Ainda no... E aqui também vou colocar que você deve usar a despesa liquidada, para não ter dúvida. No item 5, já é bem mais facinho, assim, tipo. Então, vejam que a item 4, você escreve ali qual foi a receita, menos só calcula, faz o cálculo aqui mesmo e dá sequência ao trabalho aí. Item 4, o que eu achei no município? Achei receita primária tal, despesa primária tal, resultado tal. É bem simplesinho, vai fazendo aqui mesmo. Item 5, balanço orçamentário ainda, é para você ver a receita prevista versus a realizada. Aqui você pode ver da forma que você quiser. Pode ver o totalzão lá, foi previsto 50 milhões e realizou 40. Escreve aqui, faz um percentual, escreve uma análise. Esse município fez uma previsão absurda, realizou muito menos do que o previsto. Faz um comentário. Você pode ainda analisar, por exemplo, eu vou fazer a receita total, mas eu vou ver a receita corrente só. Vou ver só a receita de capital, quanto que foi previsto e quanto foi realizado. Daí você escreve o quanto você quiser aqui. Ou você deu uma olhada no balanço orçamentário todo e viu que tem uma receita bem absurda lá.
um tipo de receita, por exemplo, a receita de operação de crédito. Tinha 10 mil na previsão e realizou 2 milhões. Aí você faz um comentário sobre isso. É olhar o balanço orçamentário na parte de receita prevista e realizada e fazer um comentário do que mais tem de absurdo ou diferente, ou se tiver, nossa, a receita prevista está muito parecida com a realizada, faz um comentário sobre isso. É interessante colocar números ali já, tipo, a receita realizada, a receita corrente prevista foi de 1 milhão e a receita realizada, a receita corrente realizada foi 998 mil. E depois comenta, coloca números e faz um comentário. Então, é só comparar prevista com realizado na parte da receita. No item 6, também ainda aqui no balanço orçamentário, você vai ver despesa fixada e a despesa realizada. Coloquei aqui entre parênteses para o realizado, empenhada, liquidada ou paga. Você pode fazer comentários do que você quiser ali, pode ser da empenhada, pode ser da liquidada e da paga. Só tem que lembrar lá que a despesa fixada é aquela prevista na LOA e lembrar o que é ser empenhada, liquidada e o que é paga. Daí você escolhe e faz um comentário. A empenhada, lembrem que é só aquele comprometimento do orçamento. Eu ainda não recebi a mercadoria, nem o serviço foi prestado. Então, é só comprometer o orçamento. A liquidada é quando efetivamente aconteceu. A mercadoria foi entregue, a creche foi construída, o serviço foi prestado. É liquidação, quando acontece a emissão da nota fiscal. E o pagamento é saída financeira. Eu acredito que o mais interessante de se analisar é a despesa fixada com a liquidada. Que a liquidada é como aconteceu aquilo. Então, fiz uma previsão de que eu ia gastar 500 mil com merenda escolar. Esse ano teve pandemia, não teve aula, eu só liquidei 50 mil reais. Daí você faz uma análise. Escreve lá, olha, de 500 mil que estava previsto, a gente só liquidou 50 mil, que foi do início do exercício, enfim, faz um comentário desse tipo. Não precisa saber o porquê, mas vê essa diferença de previsto e realizado. E daí escolhe se quer fazer pelo empenhado, pelo liquidado ou pelo pago. Ainda no balanço orçamentário, item 7, você vai ver a receita realizada com a despesa realizada. E da mesma forma, aqui você pode escolher, não, aqui vamos fazer direto pelo liquidado, tá? Despesa realizada no item 7, você vai usar o liquidado, que é o que realmente o serviço já aconteceu, já teve já ocorreu a despesa, já aconteceu o fato gerador. Aqui eu vou colocar para escolher entre empenhada, liquidada ou paga. Coloquei 2 vezes entre. Do item 1 até o 7, você vai olhar tudo isso no balanço orçamentário. Você está trabalhando uma das demonstrações. No item 8, você vai começar a ver o balanço financeiro. O balanço financeiro é aquela demonstração que, além de demonstrar receita orçamentária e despesa orçamentária, ele demonstra as extra-orçamentárias, que é aquele dinheiro que entra no cofre público e não é pago, e também tem os empenhos de restos a pagar, que são considerados despesa extra-orçamentária. Porque o resto a pagar o empenho feito em um exercício que não foi pago até o final daquele determinado exercício. Então, ele é considerado uma despesa extra. Eu paguei em 2020 algo que eu empenhei em 2019, não participa daquele orçamento de 2020. E daí, esse balanço, ele tinha aquela questão de, na parte da receita,
ele ser atualizado pelo regime de caixa. Então, a receita orçamentária e a receita extra lá no balanço financeiro, ela é divulgada, demonstrada por entrada no caixa. Mas na parte da despesa, era pela despesa empenhada. E essa demonstração, ela mostra o saldo inicial de caixa, o que entrou em caixa naquele exercício, o que saiu e mostra o saldo final de caixa. Só que na parte da despesa, a lei exige que ela apareça a despesa empenhada e não a despesa paga. Então, se eu pego o saldo inicial do banco, receita orçamentária que entrou efetivamente, receita extra-orçamentária que entrou efetivamente, menos a despesa empenhada, eu não consigo chegar no meu saldo de caixa. Porque empenho não é saída financeira, empenho é comprometimento do orçamento. Então, tinha aquela jogadinha de pegar empenhos que não foram pagos e fingir que é uma receita extra, lançar uma receita extra para balancear essa demonstração. E é isso que vocês vão tentar identificar lá no balanço financeiro. Muitas vezes não está assim bem nítido, resta pagar de inscrição de empenho não pago. Então, vocês vão ter que perceber que quando eu peço aqui no item 7, balanço financeiro, RAP inscrito, a receita essa orçamentária, vai estar do lado da receita. Restos a pagar, inscrição, vai estar no início da demonstração. E se for na parte da despesa, pode ter restos a pagar na parte da despesa, mas aquele resto a pagar que está do lado da despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária, ele é o resto a pagar que eu paguei, por exemplo, em 2020, um empenho de 2019. Agora, se eu tiver RAP inscrito em receita extra-orçamentária, no meu balanço financeiro de 2020, pensando que tivesse terminado o exercício, esse resto a pagar é empenho de 2020 que eu não paguei em 2020, que para balancear a minha demonstração eu tive que lançar como uma receita extra. Talvez esse seja o mais chatinho de identificar, mas quando vocês estiverem com a demonstração em mão, vocês podem me mandar foto no WhatsApp, olha, não estou conseguindo identificar isso, que eu ajudo vocês. Mas vai estar como resto a pagar inscrito, mas não é uma despesa com resto a pagar. É esse balanceamento que fica dentro de receita extra-orçamentária. Olhem de novo o slide quando vocês forem fazer o trabalho, que tem explicação lá sobre isso. Depois vocês vão ver outro item que é mais tranquilo no balanço financeiro. Vocês vão ver se o saldo final que mostra lá no balanço financeiro, que ele mostra o caixa, né, disponibilidade, se esse saldo está igual do balanço patrimonial. Aí vocês vão lá no balanço patrimonial, vão ver o saldo de disponibilidade só para ver se está batendo. Parece uma coisa boba, mas tem, às vezes, municípios que não conseguem nem fechar isso. Então, é para analisar. Daí vocês podem aqui nesse item só escrever saldo de disponibilidade no balanço financeiro é tal, saldo de disponibilidade no balanço patrimonial tal. Confere, beleza. Item simplesinho. Então, esses dois itens são do balanço financeiro. Aqui une ainda balanço financeiro, vou colocar versus balanço patrimonial. Vocês vão ver disponibilidades do financeiro com o patrimonial. Agora, os próximos itens são do balanço patrimonial. Eu não lembrava que eu tinha colocado esses índices, mas é bom calcular também, porque tem, às vezes, nos entes públicos tem uma liquidez bem alta. Então, o item 10, calcular índice de liquidez. Eu coloquei as fórmulas aqui, liquidez geral, liquidez corrente e liquidez imediata. Então, tranquilinho.
Pega aqui liquidez geral, e coloca já abaixo ali quanto que deu. Só que vai escrevendo, ativo circulante deu tanto, ativo não circulante tanto, dividido por passivo circulante mais não circulante. Faz só a continha, escreve uma análise curtinha, beleza? Item 11. Você vai ver se no balanço patrimonial tem muito créditos a receber, porque às vezes os entes públicos eles não recebem os impostos e não vão fazer execução para cobrar dos cidadãos. Lá no meu município a gente tem tipo 1,5 milhão que já prescreveu, que a gente não consegue mais cobrar porque a gente passou 5 anos e não fez nada. Então é para vocês olharem lá se tem muitos impostos a receber, nos créditos a receber. Daí você escreve o valor que tem lá e vê se ele é muito no total do seu ativo. Faz uma análise assim, o ativo total é 10 milhões. No meu a receber eu tenho 4. Faz um percentual, enfim, e daí faz um comentário. O item 13. O item 12, na verdade, pulei um. Lembra que o balanço patrimonial, na contabilidade pública, ele tem 4 pedacinhos. Tem a primeira parte é igual ao balanço no setor privado, ativo, passivo, PL. E o último é o balancete de fonte de recurso, que é esse daqui. Analisar o resultado por fonte de recurso. Se teve superávit ou déficit. É aquela última parte do balanço que tem lá, fonte livre. Tive 1 milhão de receita, tanto de despesa e quanto sobrou em caixa. E vai estar lá detalhado por cada fonte de recurso, por fonte específica da saúde, da educação, da assistência, fonte livre, enfim. Daí eu quero que vocês olhem do modo geral, se no total deu superávit ou déficit nas fontes, né? E se teve alguma com déficit, que pode ser, só pode ser de convênio ou de operação de crédito para ser uma fonte de recurso com déficit, onde a receita arrecadada é menor do que a despesa empenhada. Sempre tem que ter recurso para cobrir meus empenhos. Então, vocês vão analisar lá se teve alguma deficitária, ou teve alguma que pareceu que sobrou dinheiro demais na fonte de recurso, o que chamou atenção, tá? Além de ver o resultado total, se deu superávit ou déficit, vocês vão ver em cada fonte de recurso. Então, vai estar no balanço patrimonial, mas é a quarta parte do balanço patrimonial. O item 13, demonstração das variações patrimoniais, mas está em conjunto aqui também com o balanço patrimonial. Você vai verificar, essa demonstração das variações patrimoniais é igual a demonstração do resultado no setor público. Então, é a mesma coisa que receita, despesa, apura o resultado e vai lá para o balanço patrimonial esse resultado lá no PL. Aqui na demonstração das variações patrimoniais, vai ser variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva e vai apurar o resultado. E esse resultado dessa DVP ela vai para o balanço patrimonial e resultado do exercício, lá no PL. Então, a única coisa que vocês vão ver é se está batendo, se o que apurou realmente na DVP foi certinho lá no balanço patrimonial. Também é bem fácil. Igual aquele item lá de ver o caixa do balanço financeiro com o caixa do balanço patrimonial. Aqui vocês vão ver o resultado da DVP, tem que estar batendo com o resultado que está demonstrado lá no balanço patrimonial. Então, esses são os itens que eu quero que tenha o trabalho. E daí tem esse 14, que é um item livre. Outra análise escolhida pela dupla. Coloquei dicas. Se está contabilizando depreciação, tem muito município que não contabiliza depreciação ainda. Tem um pedacinho lá do balanço patrimonial que tem atos potenciais ativos e passivos, que são os contratos lá nos atos passivos. Se tem alguma coisa contabilizada lá naqueles quadrinhos. Então, é isso. Ver cada um desses itens e colocando os valores, e pode fazer aqui no Word mesmo. E depois mandar para mim as demonstrações e essa análise, tá?
Claro, escrever mais é melhor, né? Porque eu vou ver que vocês se dedicaram mais. Mas também se tiver só a receita, né? Enfim. Mas tentem, o objetivo é vocês olharem a demonstração, tentar entender ela um pouco mais. Mas como é totalmente diferente do habitual de vocês, por isso eu coloquei os pontos aqui que eu quero, tá? Então é isso, eu vou atualizá-la no Ava isso aqui, e quando vocês começarem a fazer, vocês vão me perguntando, não tem problema algum, a qualquer hora, tá? Só vou atualizar porque eu coloquei mais alguns detalhes aqui no Word. Beleza? Então, hoje essa aula era só para explicar o trabalho mesmo. Daí vocês ficam livres para fazer essa semana e na outra. Depois a gente tem mais 3 aulas de matéria, uma de revisão e já é prova. Beleza, professor. Beleza? Então, se separem nas duplinhas e